Então isso é o primordial, isso é o mais importante. Mas também tem alguns momentos que nós nos alegramos quando conhecemos pessoas novas, não é verdade? Pessoas que nós passamos a ter o prazer de dizer, eu a conheço. Nosso desejo é que nós nos transformemos em amigos, né? E temos aqui nesta manhã conosco um casal simpático ali, né? O Júlio, a Kátia, né? Só dá uma alôzinha assim, só levanta a mão. Amém? Também temos aquela jovem ali atrás que eu pude observá-la. Marisa, né? Então nós temos 3 pessoas que, pelo menos para mim, é a primeira vez que eu estou vendo, né? Mas também temos aqui o Lani, né? Recém-nascido, né? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. O Eduardo está fazendo aniversário também esse mês, né? Mas, acima de tudo, voltando aqui, nós queremos recebê-los. E como nós dizemos a vocês, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, tá bom? Esse pessoal é meio louco, viu? O único que salva aqui sou eu e a minha esposa, porque o resto... mas é um prazer ter vocês aqui com a gente. Você vê. É verdade. Quando eu conheci esse pessoal, eu era cabeludo. Eu jogava assim, ó. Aí com o tempo... Meu Deus do céu, só Deus na causa, viu? Mas como nós cantamos aqui, realmente nós poderíamos viver sem dinheiro, poderíamos viver sem um monte de coisas nessa vida, não é verdade? Nós sobreviveríamos, mas uma verdade absoluta é que sem Cristo não dá para viver. Cristo, Ele é a razão do nosso ser, é a nossa motivação para levantarmos todos os dias, né? Porque em Cristo nós temos uma expectativa de eternidade. Nós temos algo que nada nessa terra pode ser comparado àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Por mais que nós tenhamos diante de nós tantas coisas maravilhosas, coisas bonitas, coisas atraentes, são coisas que passarão, como diz a palavra de Deus. Tudo isso há de passar. Até mesmo, de repente, esse prazer que tantos pensam que é a razão, né, da sua vida, ele passa. Não é? Passa. E o pior, essa pessoa se torna viciada naquilo que é passageiro. E quanto mais ele vive nessa dependência, mais distante de Deus ele fica. É uma realidade. Mas quando o homem, ele entende e ele passa a se dispor a conhecer mais sobre esta verdade, Deus se revela ao ponto de ele dizer, de uma certa forma, Cristo na minha vida é suficiente. Deus na minha vida é suficiente. Por quê? Porque nada pode tirar, né, a eternidade que existe em Deus. Justamente, sabe, para que nós entendamos que aquilo que Ele tem nos preparado também é eterno. Podemos fazer os nossos planos e projetos. Podemos fazer tudo de uma forma bem elaborada, bem projetada, sabe, dentro daquela perspectiva de mundo, sabe, no mundo secular, nós podemos elaborar o melhor plano dentro do nosso entendimento, mas nós não poderemos afirmar nunca que ele seja perfeito, porque nós não somos. Então nós não podemos gerar, não podemos produzir, não podemos fazer nada que venha a ser perfeito. Mas a palavra de Deus diz que em Deus, através dessa palavra que é limpa, que é pura, nós passamos a experimentar uma verdade, né, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Mas a beleza também, que esse Cristo, que o verdadeiro Evangelho, ele não obriga as pessoas, mas ele dá liberdade de escolha. É justamente isso que eu quero falar nessa manhã. Vocês já sabem, estão carecas de ouvir essa expressão, a vida é constituída de escolhas, de decisões. Não é verdade? Aproximadamente eu não tenho aqui o dado exato, mas quantas decisões nós tomamos durante o dia? 8.000? 15.000? Tudo é questão de decisões. Agora, é importante nós entendermos uma coisa, se tratando deste mundo secular, se tratando das coisas
do dia a dia, nós podemos até ficar neutros, podemos até, estar em cima do muro e não termos algum prejuízo. Mas se tratando das coisas de Deus, se tratando da eternidade, se tratando da vida eterna, nos é apresentado Cristo Jesus, o Filho de Deus, o único caminho. Em relação às coisas de Deus, às coisas espirituais, ninguém pode ficar neutro. Ninguém pode ficar em cima do muro. Essa é a verdade. O perigo está justamente nessa neutralidade, nesse estar em cima do muro. Eu gostaria de falar a respeito de alguém que esteve nessa condição terrível e mostrar o final terrível que ele teve. A vida, ela é feita de decisões. De uma certa forma, aquela liberdade que você diz que tem te feito escravo dela. No sentido, eu sou livre para escolher, e afinal de contas eu escolho não escolher. Você tomou uma decisão. Você é obrigado a entender da necessidade que o mais importante se trata da nossa vida espiritual. Aonde passaremos a nossa eternidade? De repente você pode pensar, isso é papo de pastor, isso é papo de religião, isso é papo de... Não, isso é palavra de Deus. Todos nós nascemos para sermos eternos. A questão é que quando o pecado, ele teve liberdade através da desobediência do primeiro casal, o pecado ele super se desenvolveu e ele trouxe uma condenação, e a condenação era justamente viver a eternidade longe de Deus. Por mais que muitos não creiam no céu, no inferno, são realidades. Independente do homem crer ou não, isto é uma verdade. E a verdade é que Jesus é o único caminho. Jesus é o único meio que o homem pode, ainda nesta vida aqui na terra, viver uma vida tranquila, onde ele não tem essa necessidade de buscar nos prazeres passageiros, nas coisas triviais deste mundo. Ele não é levado a fazer porque os outros fazem. Ele não vive da moda, ele não vive porque naquele momento é aquilo que está bombando e ele tem que estar se envolvendo, não. Mas ele vive realmente conforme a sua escolha. E é justamente isso. A indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Essa é a verdade. É por isso que nós precisamos entender da necessidade que hoje, nesse dia, é dia de tomarmos uma decisão em relação às coisas espirituais. Se você ainda não tomou a sua decisão, hoje é o dia da tua decisão. O ontem passou, o amanhã não nos pertence. O que nos pertence é o presente, e a Bíblia fala que o presente é o dia da salvação, é o dia da escolha. Vejamos aqui, não sou eu como pastor, como líder dessa igreja, que estou oferecendo alguma coisa a vocês. Eu não tenho nada para oferecer a vocês. O que eu tenho é aquilo que eu recebi do Senhor, que eu também estou ensinando e compartilhando com vocês. Assim como eu tomei a decisão, é necessário que vocês também tomem essa decisão. O Evangelho de Jesus, segundo o que escreveu o evangelista João. Abra lá, capítulo 18. Temos como tema hoje da palavra que farei de Jesus chamado o Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Eu gostaria que alguém pudesse dispor uma Bíblia para a Kátia e para o Júlio aí, por gentileza. Que farei de Jesus chamado o Cristo? Eu quero usar justamente essa situação aonde encontramos aqui, sempre como sendo o centro de todas as coisas, Jesus, justamente com uma autoridade humana,
chamada Pôncio Pilatos. Todos acharam? João capítulo 18. A partir do versículo 28 diz assim. Podemos ler daí, João? Todos acharam? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. E disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra de Jesus, que Jesus tinha dito, significando de que morte haveria de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos seus sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de darmos testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos reis, o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, um criminoso. Agora o capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais, os sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucificai-o, crucificai-o. Disse-lhes Pilato: tomai-o vós e crucificai-o, porque em nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilato, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrando outra vez na audiência, disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder teria contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão a César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Até aí. Amém? Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã. Nós cantamos o Teu nome, nós nos alegramos na Tua presença, Senhor. Cantamos a nossa gratidão a Ti, ó Deus. Ó Pai Celestial, estamos nesta comunhão.
aleluia, e aonde a nossa escolha, Senhor, já foi tomada, é dar liberdade ao Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que tudo aquilo que está sendo transcorrido, que há de ser falado, Senhor, neste momento, venha do Teu trono, venha, Senhor, diretamente, Senhor, do Teu coração. Ó Deus, que encontre os nossos corações abertos, para que não haja resistência, Senhor, mas que haja hoje, Senhor, através do poder da Tua palavra, transformação de coração, de mente, Senhor, transformação de vida, Senhor. É assim que nós cremos, entregamos a Ti, ó Pai, através da nossa fé, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que farei de Jesus chamado o Cristo? Interessante que através dessa situação, dessa história, Pilatos ele passou a ser conhecido como o homem covarde. O homem que tentou se esquivar de tomar uma decisão mais importante da sua vida. Ele foi convencido da verdade, porque ele temeu. Ele de uma certa forma percebeu que havia algo diferente em Jesus em toda aquela situação, mas ele não teve coragem de assumir a verdade. Ele mesmo teve diante dele a própria verdade, Cristo. Mas é interessante que mesmo ali, tendo a Cristo e percebendo que não era um homem comum, ele simplesmente se esquivou. Simplesmente ele, através da sua atitude, venhamos a entender uma coisa, ele tinha autoridade máxima ali para soltar a Jesus. Você fala, mas a palavra de Deus teria que se cumprir, sim, mas de repente não necessariamente através dele. Vocês não concordam comigo? Foi a questão da escolha dele. Ele escolheu omitir-se, ele escolheu se esquivar, ele escolheu justamente ficar neutro, tendo diante dele a verdade, a própria verdade, Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Pilatos, de uma certa forma, ele foi confrontado por essa verdade acerca de Jesus. Ele foi confrontado pela realeza de Jesus. Por quê? Porque ele estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quando ele ouviu que Jesus era falado a respeito dele, que ele se apresentou como sendo o Rei dos judeus, isso mexeu com ele, porque era uma verdade. Não só ser o Rei dos judeus, mas ele, dentro de um plano espiritual, ele simplesmente era o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Essa é a verdade. Então ele foi confrontado pela própria realeza de Cristo, aonde a palavra de Deus nos fala lá em Filipenses, que um dia todas as nações o desejarão. Interessante? Todas as nações o desejarão como Salvador, como Senhor. Interessante que o próprio escritor Paulo, falando aos Filipenses, ele fala que haverá um dia onde todos os joelhos se dobrarão diante dele. Isso significando a respeito da sua realeza, a respeito dele ser o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Agora trazendo para o nosso dia, trazendo para este momento, também nos é apresentado Jesus, e ele se apresenta como sendo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Fora dele não existe salvação. Pedro fala lá em Atos capítulo 4, versículo 12, dizendo: não há outro nome dado entre os homens, abaixo dos céus, acima da terra, pelo qual o homem devemos clamar, o homem deve clamar por salvação, a não ser pelo nome de Jesus. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. O mundo diz que se você ser uma pessoa boa e praticar boas obras, você tem a garantia da vida eterna. Mas isso é uma mentira. Não é pelas boas obras, não é pelo ser bom ou não, mas é justamente tomar a decisão ao perceber a realidade de Jesus. Ele é o Rei dos reis. Nenhum outro disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos homens virtuosos, pessoas que se destacaram da sua forma de viver em relação à humanidade, a maioria, aonde de uma certa forma se tornaram algum exemplo, sei lá, de alguma forma, eles morreram, faleceram e antes disseram: ainda não conheço a verdade, ainda não sei realmente qual é o verdadeiro caminho. Para você perceber, Jesus, ele não disse que ele estava procurando a verdade, que ele estava procurando o caminho.
Mas ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Vocês estão entendendo, irmãos? Assim como Pilatos teve diante dele a realidade da realeza de Jesus, nós também temos nos dias de hoje. Hoje quem está presente neste lugar é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele diz para você, você me aceita na sua vida? Você permite que eu seja o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida? Respeitamos Maria, respeitamos tantas pessoas virtuosas, mas eles não têm o poder de salvar ninguém, e nem também de interceder diante do trono de Deus, nem ele, nem a tal da Borrosa. Quem está estudando etade sabe, não? Quem não está estudando vai boiar, né? Por quê? A Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, o justo. Vocês estão percebendo, irmãos? A escolha de Pilatos foi se esquivar. A escolha de Pilatos foi justamente fazer vista grossa pela situação. Mas e a sua vida? E qual é a sua escolha? O que você escolhe? Entregar a sua vida aos deuses deste mundo? Aos deuses do prazer? Aos deuses da pornografia, aos deuses da infidelidade, aos deuses dos vícios? Saiba de uma coisa, todos esses deuses têm como pai o diabo. E o destino final é o inferno. Infelizmente essa é a verdade. Não existe purgatório. Não existe um meio intermediário, não. A questão é entendermos que aquele que está diante de nós, assim como esteve diante de Pilatos, ele mostrou a sua realeza, o Rei dos Reis. Qual é a sua escolha nesta manhã? Pilatos também foi confrontado pela divindade de Cristo. Os judeus disseram a Pilatos que Jesus deveria morrer porque ele se fazia filho de Deus. Aí Pilatos vai checar a informação com Jesus e ele nada responde. Pilatos aí que fica amedrontado. Ele não está diante de um homem comum, ele sabe disso. Ele está diante daquele que é o Filho de Deus, o enviado de Deus para salvar o homem, para salvar a própria vida dele. É interessante que diante de nós também nesta manhã está justamente esse que foi enviado por Deus, para que nós pudéssemos decidir por ele, para que ele viesse a ser o nosso Salvador, para que através dele nós pudéssemos ou podemos ser conduzidos à eternidade e à presença de Deus. O mais terrível, irmãos, não é ir para o inferno. O mais terrível é passar a eternidade sem a presença de Deus. Isso que é o mais terrível. Muitas pessoas acham que o diabo vai ser o bambambam do inferno. Muitas pessoas acham que o diabo vai mandar no inferno. Não, ele já está julgado, ele vai sofrer da mesma forma do que todos aqueles que rejeitaram a decidir-se por Jesus em vida. Essa é a verdade. Qual é a escolha que você toma? O que você escolhe nessa manhã? O que você vai fazer com Cristo, o enviado de Deus? Essa é a verdade. Pilatos também ele foi confrontado pelo reino espiritual de Cristo. Jesus, ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, ou os meus anjos, os meus servos, se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Interessante isso. Jesus, ele veio para trazer o reino dos céus. Jesus, ele veio para mostrar do plano de Deus, aonde Deus tem preparado um lugar, uma morada, para que todos aqueles que nele crescem pudessem receber o ticket de entrada neste lugar. Interessante isso. Está diante de nós aqui aquele que apresenta, o único que pode apresentar o reino de Deus, o reino do Pai. Ele fala, o reino do Pai, o reino de Deus, o meu reino não é aqui. Irmãos, vamos pensar um pouquinho, vamos usar o racional.
a quem nós temos servido. Isso revela o rei a quem nós estamos servindo. Realmente, quem tem dominado a sua vida? Você tem vivido para quem? Você tem tido prazer no quê? Conforme a sua resposta, você vai reconhecer que isto tem se tornado o teu reino. Você tem se tornado servo deste reino. Se você é ganancioso, você tem feito do seu Senhor o dinheiro, os bens materiais. Aonde você simplesmente quer produzir, quer ganhar, aonde você se dispõe a entregar todas as suas forças dentro de uma fábrica, e com isso vai se esquecendo que o reino de Deus é o único que tem que nos envolver. E ele nos leva a darmos atenção para nossa esposa, para os nossos filhos, para o marido, no caso da mulher, para as coisas espirituais. Estava diante de Pilatos a presença do próprio reino de Deus em Jesus. Hoje nós temos que entender que essa escolha nós temos que tomar. A que reino nós queremos fazer parte? Eu dei um exemplo aqui, mas de repente para e pensa, o que tem ditado a sua vida, meu irmão? O que tem direcionado os teus pensamentos? Você tem corrido atrás do quê? Aonde está o seu prazer? Jesus ele fala, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Nós podemos estar aqui dentro cantando, nos alegrando aqui, mas ao sairmos por aquela porta, nós entramos numa realidade aonde Jesus, ele só tem presença na minha vida aqui dentro. Onde Jesus não se faz presente no meu trabalho, onde Jesus não se faz presente quando eu estou dentro de um carro numa avenida, onde Jesus não tem liberdade de estar no meio das minhas amizades. Isso tudo são reinos. E um reino só é necessário, o reino de Deus, que nos é apresentado através de Jesus. Pilato teve esse confronto, o próprio reino espiritual de Deus estava ali, mostrando para ele, olha, eu sou o único reino. Por quê? Porque o reino de Deus nunca poderá ser destruído. O reino de Deus é eterno. Todos os reinos do mundo vão passar. Os grandes impérios da história, vocês sabem disso, passaram. Essa é a verdade. As grandes potências mundiais entraram em colapso. Quem diria que os Estados Unidos viveria essa crise toda? Essa é a verdade. Agora, o reino de Deus em Jesus Cristo subsiste para todos sempre. Jesus ele falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em outras palavras, tudo isso que parece ser tão importante, tão intenso que é apresentado para o prazer do homem, isso vai passar. Mas as minhas palavras, que ditam, que revelam o meu reino, quem as tiver e praticar, viverá para todos sempre. É uma verdade, moça. Os reinos deste mundo tentam nos passar essa falsa realidade. Você está novo. Você está bem cuidado. Você ainda tem muito tempo de vida. Vai curtir a vida. Os reinos deste mundo traz essa mentira dizendo, olha, não se importe com isto, porque é errado. Não se importe. Viva a intensidade. Não se importa em ser errado. Não é assim que nós, de uma certa forma, percebemos a mensagem subliminar que o mundo prega? Que isso? Você dá uma olhada nisso na internet, não tem problema nenhum, não. A sua esposa não está vendo, o seu marido não está vendo. Isso é virtual, isso não é uma realidade. Mas Jesus, ele fala o contrário. Ele fala, eu não digo que aquele que deitar com a mulher, mas aquele que já na sua mente desejar a mulher, já está em adultério. Uau! Corre, diz que não. Não. Tá bom, é da cara. É a verdade, moça. Isso é verdade. Os reinos deste mundo não tem nada de bom para nos oferecer, no sentido de ser eterno. Tudo é para que nós deixemos de tomar a decisão no presente, achando que nós temos tempo. Quantas pessoas eu falo
Falei com muitos jovens lá em Nagano em relação, olha, a sua vida está errada. Jesus, Ele quer mudar a sua vida, quer transformar. Pastor, o que o pastor está falando é certo, mas eu ainda sou muito novo. Eu sou esperto, pastor. Ninguém vai me pegar. Eu falei, você já está pego. As pessoas acham que o pego é só depois que ele estiver atrás das grades. E depois chega a notícia, pastor, fulano está preso. Pastor, ciclano está... Interessante, né? Fui visitar numa certa ocasião um rapaz que foi pego aqui em Nagoya, quer dizer, morava aqui, que foi pego lá em Nagano. Rapaz, a princípio não tinha ninguém para visitá-lo. E eu fui visitar um, mas já tinha visita para este um. Aí me perguntaram, o japonês, você não quer visitar outro? Tem um monte aqui, só escolher. Eu falei, quero. Aí me levaram diante de um rapaz alto, forte, igual Eduardo, assim, ó, bombado, loiro, olho azul. E de repente, quando ele viu entrando, ele simplesmente tentou me ignorar, né? E eu falei, Deus, eu amo, mesmo sem conhecê-lo. Me dê as palavras certas. E comecei a falar. Aí aquele rapaz, daqui a pouco ele foi se ajeitando, daqui a pouco ele começou a olhar para mim, começou a ouvir. Eu percebi que o guarda não estava nem aí interessado no que eu estava falando, né? Falei, opa. Aí de repente, qual foi a surpresa? Começou a descer as lágrimas. Começou a descer. Eu falei, essas lágrimas têm uma explicação? Pastor, eu sou filho de crente. Isso que o pastor está falando não é novidade para mim. Isso me leva a pensar que eu fiz a escolha errada de abandonar, de desistir. Hoje eu estou aqui no Japão, a minha família não sabe que eu estou preso, sou o único aqui no Japão, estou preso, ninguém sabe, não tem notícia de mim. Eu falei, você pode estar atrás e nessa situação, mas eu quero te dizer, Jesus não esqueceu de você. A questão é você decidir, nunca é tarde, para que a decisão correta seja feita. Interessante que Jesus é tão maravilhoso, que quando essa entrega, quando essa decisão é feita por Ele, Ele fala simplesmente, do teu passado eu não lembrarei mais. Você pode ter sido um furiô de última qualidade, até ontem. Mas se você se decidir por Cristo hoje, o seu passado já não mais terá peso, não mais tirará a tua paz, a tua alegria e a tua esperança de uma eternidade com Deus. Essa é a verdade. O cristianismo é o único que ensina essa verdade, porque é uma verdade. Pilatos ele foi confrontado pelas mentiras a respeito de Jesus. Pilatos ele compreende, ele sabia a respeito das acusações contra Jesus. O método que foi usado ali foi a conspiração. Fizeram um grupo e se uniram para ser contra Jesus. Conspiraram contra Jesus. Porque diz lá em Marcos 15:1 que logo de manhã eles entraram em conselho ou em audiência aos principais dos sacerdotes, com os anciãos, escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Foi uma conspiração. A motivação que houve no coração dos judeus foi inveja. Porque eles perceberam que Jesus os incomodava. Porque Jesus, ele trouxe a verdade, aonde a verdade tem o poder de quebrar toda a casca, toda a aparência, toda a religiosidade. Quantas pessoas que quando Jesus é apresentado, falam, eu sou uma boa pessoa, eu até vou para a igreja, eu dou o dízimo, mas não conhece nada de Jesus. Você anda com Jesus? Você conhece realmente Jesus? Você ouve a voz de Jesus? Você fala com Ele todos os dias? É possível? Sim, é possível. Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
Aleluia! Jeremias 33:3, o que diz lá? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e fortes que tu não sabes, mas que eu te mostrarei. Quer dizer, os anseios da tua alma, as perguntas que estão lá no profundo do teu ser, que existem, Deus quer respondê-las. Mas é necessário que você escolha Ele, é necessário que você se disponha a ouvi-lo. E através do profeta Jeremias, ele fala para o povo de Israel: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é buscar de todo o vosso coração? Este coração é o centro das nossas emoções, do nosso intelecto. Quer dizer, buscar realmente a Deus, desejando. Entendendo? Aonde você faz dele a sua única opção, não uma das opções, não a última das opções, mas o único a ser buscado, gente. Sem a necessidade de passarmos por uma enfermidade, por um momento difícil, para aí lembrarmos dele, não. Mas em todo o tempo, independente das circunstâncias, eu posso clamar por ele, porque ele é a minha motivação. Aleluia! Ele é a minha razão de todas as coisas. E é interessante, irmãos, trabalhei muito tempo em fábricas aqui, não foram empregos, sabe, legais, assim, bom, só foi realmente sanqueio. Sujo, pesado, mas eu aprendi o segredo. É o que Paulo fala à igreja de Colossenses, aos irmãos de Colossenses: em tudo que você for fazer, seja por palavras, seja por obras, faça para o Senhor. Eu entendi esse princípio. Aonde não mais a dificuldade do chigotô, do emprego ali, mas sim a oportunidade que eu entendia para ser um testemunho vivo, é onde eu estava. Isso mudou o meu conceito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O conteúdo das acusações era a mentira declarada. Eles acusaram a Jesus moralmente, dizendo que Jesus se fazia, ou melhor, Jesus pervertia a nação. E ele foi acusado de alvoroçar o povo com os seus ensinos, Lucas 23:5. Ele foi acusado de ser um agitador do povo, Lucas 23:14. Jesus também foi acusado, uma acusação política, quando acusaram Jesus de proibir a dar ou pagar impostos a César. Isso foi uma mentira, outra mentira deslavada. E também ele foi acusado de uma forma religiosa, porque ele disse que ele era filho de Deus. Vocês conseguem ver alguma mentira algumas verdades nessas afirmações? Não, muito pelo contrário, todas elas mentiras. Agora Pilatos só se importou com a última acusação, quando ele perguntou se Jesus era o rei dos judeus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, de repente vocês aí fora têm escutado muitos absurdos a respeito de Jesus. Jesus só quer o seu dinheiro. Ser crente em Jesus é para os fracos, para os pobres, para os escurinhos. Nós ouvimos tantas barbaridades, tantos absurdos, dentro de um propósito de acusar o nosso Senhor Jesus. Não é diferente. Pilatos, ele simplesmente, ele se importou com essa última quando foi falado que ele era o rei dos judeus. Interessante que a gente observa hoje tantas pessoas caminhando no sentido contrário para tentar desacreditar o Evangelho, né? Temos visto hoje pessoas cutucando-nos, tentando nos tirar a paz. A questão é, a quem você escolhe ouvir? A quem você escolhe ouvir? Ouvir essas barbaridades? Ou preferes ouvir a voz de Jesus que diz: eu te amo, ao ponto de entregar a minha própria vida naquela cruz em favor de você. Eu te amo
ao ponto de morrer a tua morte, para que você pudesse ter a minha vida. Que outra pessoa faria isso por nós? A quem você quer ouvir? A qual voz? Pilatos, ele também foi confrontado pela clareza da inocência de Jesus. Interessante que eu estava observando ele por várias vezes. Ele disse assim: eu não vejo culpa nesse homem. Por 3 vezes: eu não vejo culpa nesse homem, não vejo nele mal algum, não vejo, não há motivo. Que mal fez ele? Interessante. Você que está aqui, você consegue observar em Jesus uma pessoa culpada? A Bíblia nos fala que ele se fez pecado por nós. Quando a Bíblia nos diz que na sua crucificação ele clamou em alto e bom tom: Eloi lama sabachthani, uma expressão aramaica, dizendo: Senhor, Senhor, por que tu me desamparaste? Porque naquele momento Deus não podia estar junto com ele. Sabe por quê? Porque naquele momento Jesus levava sobre ele todos os nossos pecados. Jesus assumiu toda a responsabilidade de pagar a dívida que o homem tinha para com o pecado. Aquilo que para muitos não custou nada, para Deus custou o melhor dele, a entrega do seu filho, do seu único filho, para que ele pudesse morrer daquela forma terrível naquela cruz. Que coisa! Você consegue ver Jesus e dizer: ele merecia morrer. Agora, uma verdade: nós olhamos para a história que já passou, nós acusamos os judeus, nós, de uma certa forma condenamos todas essas atitudes, mas hoje muitos, se tivesse a oportunidade, estivesse lá, ou se Jesus estivesse vivo hoje, muitos de nós estariam: crucifica-o, 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 solta o Barrabás do meu prazer, solta o Barrabás, da minha cobiça, do meu orgulho. Olhar a história passada, é fácil condenar essas pessoas, mas hoje nós estamos negando a Jesus, nós estamos dizendo: eu não quero a Jesus, com as nossas escolhas erradas, em viver a vontade do mundo, em ser igual às pessoas do mundo. Muitos de nós hoje estaremos dizendo: crucifica-o, porque no coração do homem existe um trono e uma cruz, usando de uma forma ilustrativa, aonde o nosso eu e Jesus estão na disputa. Se eu escolher colocar Jesus no trono do meu coração, o meu eu vai para a cruz. Agora, se eu escolher colocar o meu eu, os meus interesses, sentado no trono, eu mando Jesus para a cruz. É uma verdade, irmãos. Pilatos, ele até tentou defender a Jesus. E muitas vezes nós até tentamos defender o Evangelho, mas nós não queremos compromisso nenhum com o Evangelho. Algumas pessoas já disseram para mim: olha, pastor, eu gosto tanto daqueles cânticos da igreja, os cânticos dos crentes, é tão bonito, é tão... Aí eu falo: você não quer fazer parte deste momento? Não é para mim não, pastor, eu me simpatizo. Jesus não está procurando simpatizantes não, gente. Jesus está procurando pessoas que se dispõem a ser discípulos, pessoas compromissadas, pessoas que dizem: Senhor, eu estou contigo e não abro. Senhor, pode vir adversidades, pode vir problemas, mas eu não abro mão da minha fé em Ti, Jesus. Essa é a verdade. A questão é saber que muitas vezes a solução não vai vir nessa vida, mas isso não vai nos tirar a esperança de saber aquilo que está preparado para nós, aquilo que nos espera no céu, vale a pena. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 1, de 1 Coríntios, versículo 9, aquilo que o olho não viu, e nem o ouvido ouviu, e nem subiu no coração do homem no sentido dele poder imaginar, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que se despertam e se dispõem a servir a Ele. Irmãos, nós trocamos a presença de Deus por tantas coisas banais, tantas coisas triviais. Trocamos a comunhão
com Deus, por tantas coisas, que depois a gente ficou, como eu pude escolher isso? Depois vem aquela ressaca mental. Vem aquele peso, aquele arrependimento, mas aí já é tarde, no sentido das consequências, já foi semeado. Aí não sabe porque, né, é mãe com 14 anos, com 3 anos, com 13 anos. Não sabe porque é pai de várias crianças. Nem lembra. Eu sou seu filho, prazer. Ah, é? Seu filho? Né? Mas é questão de escolha. Pilatos, ele tem diante dele justamente o drama da sua consciência. Porque ele ficou o tempo todo: o que farei então com Jesus chamado Cristo? O que farei com ele? A questão é: o que você fará com Jesus chamado Cristo? Pilatos, ele é alertado pela própria mulher, lá em Mateus 27, fala, a mulher dizendo para ele: olha, eu tive um sonho com esse homem, ele é inocente. A própria mulher disse assim: olha, ele é inocente. Muito me incomodou o sonho que eu tive. Pilatos, ele é confrontado pelo próprio Jesus, quando Jesus disse assim: olha, o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse assim: olha, foi para isso que eu nasci. Jesus estava reafirmando que ele era o próprio Filho de Deus. Não só o que o povo estava dizendo nesse sentido era verdade. Ele é o Filho de Deus. E Pilatos, ele ficou mais ainda pressionado, né, na sua mente, na sua consciência. Interessante que Jesus mesmo disse para ele: olha, maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Pilatos, ele tenta se esquivar de sua responsabilidade. Ele tentou deixar o caso de Jesus nas mãos dos outros. Porque por 2 vezes ele disse assim: ó, pegue Jesus e julgue-os, vocês são judeus, tem a lei de vocês. Ele disse dessa forma. Na segunda vez, Pilatos disse assim: olha, tomai o vós e crucificai-o, porque eu mesmo não vejo crime algum nele. Pilatos quis deixar a decisão que ele tinha que tomar nas mãos dos outros. Essa decisão é tua. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não são os seus filhos, não é o seu amigo, não é o pastor. É você que toma. É uma decisão pessoal. Ele tentou transferir a responsabilidade. E muitos de nós estamos fazendo dessa forma. Estamos adiando. Estamos passando a responsabilidade para o tempo futuro. Ah, mais tarde, mais tarde. Interessante que numa certa ocasião, Pilatos, ele envia Jesus sabendo que Jesus era da região de Herodes. E uma coisa interessante que eu estava observando: Pilatos e Herodes não eram amigos. Mas através dessa situação onde Jesus estava ali envolvido, Pilatos passou a voltar a ter amizade com Herodes. E ele, sabendo que Jesus, ele era da jurisdição lá da onde Herodes comandava, ele tentou mandar para lá. Aí Herodes entendeu, mandou de volta, dizendo: espera um pouquinho, porque é isso que o Senhor quer. Não adianta nós tentarmos transferir, não adianta nós tentarmos culpar. É a minha esposa, pastor. É a minha esposa. Pastor, é o meu marido, aquele... ele é um cavalo. Ah, pastor, é a minha sogra. Ah, pastor, é o meu genro, é a minha nora, pastor. E vão transferindo. Lembro da história que aconteceu no Jardim do Éden, né? Aonde pecaram, erraram. Aí Jesus disse assim: Adão, o que tu fizeste, Adão? Tinha tudo aí, o que te faltava, Adão? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Aí ela, foi a serpente, Senhor. Aí imaginamos a serpente, né?
Aí ela olha para o lado. E agora? Não adianta acusar que é a serpente, gente. Não adianta acusar é o diabo. Somos nós. A questão é de escolha. É só Jesus na causa. Irmão, nós temos que entender, olha, a responsabilidade é nossa. E esse dia nós temos que tomar a decisão certa. Temos que parar de culpar os outros. Nós temos que dizer, Deus, eu assumo a responsabilidade. Deus, é uma verdade. Interessante que ele tentou também se desculpar, justamente usando uma situação onde dizem, né, usando a filosofia, perguntando o que é a verdade. Né? Jesus disse assim, no versículo 37 e 38 aqui de João 18, eu para isso nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilato, o que é a verdade? Sabe, ao invés de ele reconhecer e perceber que aquela situação estava o incomodando, que não era uma situação comum, que ele tinha experimentado ou viver antes, não. Porque ali realmente era Jesus, o Filho de Deus. Mas ele quis filosofar o que é a verdade. Se nós entendemos de uma forma muito clara e objetiva no bom português, e no espanhol também, e no japonês também, a verdade é o seguinte, a verdade é que você é pecador, que você está em pecado, a verdade é que do jeito que você está andando você vai para o inferno, isso tudo é verdade. Mas também é verdade, se você se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, você será perdoado e será feito filho de Deus. Esta é a verdade. Não é? Interessante, nós também hoje muitas vezes nos esquivamos para nós não nos rendermos a Cristo. Nós deixamos o foco principal usando perguntas filosóficas. O que significa isso, o reino de Deus? O que significa um monte de coisa? Sendo que a verdade ela é simples. Jesus ele morreu para salvar a nossa alma. Pilatos ele tenta descartar Jesus com meias medidas. Portanto, vou soltá-lo depois de castigá-lo, né? Porque ele diz, portanto, após castigá-los, eu vou soltá-lo. Se Jesus era inocente, por que castigá-lo? Não é verdade? Pilatos ele revela aqui uma coisa muito interessante. Ele mandou açoitar de uma forma cruel alguém inocente, justamente para agradar a multidão. Quantas vezes nós sufocamos a verdade, sufocamos os bons valores, os valores certos, para agradar o mundo, para agradar as pessoas? Não é verdade? Quanta gente sabe que aquilo é errado, a gente sabe que aquilo não está correto, que Deus não se agrada daquilo. Mas eu estou preocupado mais com a opinião da multidão. Eu estou preocupado mais com o que as pessoas vão pensar a respeito de mim. Isso é se esquivar. Isso é ser covarde. É mais, olha, grava bem. É mais fácil assumirmos aquilo que nós somos do que insistirmos em viver aquilo que nós não somos. Essa é a verdade. Nós temos que tomar uma decisão hoje de sermos aquilo que nós somos. Aquilo que é realmente correto, temos prazer nisso, não importa se o mundo, sabe, faz, se os meus amigos de escola fazem desse jeito, que as meninas fazem desse jeito, que os meninos fazem, não importa se eles fazem, eu sou diferente, porque eu decidi por Cristo, eu decidi entregar a minha vida por Cristo. É aquilo que Paulo fala, lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo hoje na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Essa é a verdade. Alguém perguntou para o pastor, mas aí eu não vou viver, pastor. Desse jeito, se é Deus. O propósito do Evangelho é justamente isso. É que nós morramos para nós mesmos, para que nós possamos viver para Deus. Você acha que Deus não está preocupado no nosso bem-estar, no nosso momento de alegria? Sim! Ele se preocupa.
Deus é um Deus que tem humor. Deus é um Deus que tem alegria. Deus é um Deus, sabe? De vez em quando eu fico imaginando aqui com os meus botões, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo, olha ali, ó, mostrando o Jason, olha o que nós criamos ali, olha, então, nós amamos. É porque eu amo. Irmãos, a questão é justamente entender aquilo que Jesus fala em Mateus 33 e 3. 33 e 6, né? Cadê a Juliana? Está viajando. Deixou o Xinho aí, ó. Eu vi o Xinho entrando. Diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus, né? E a sua justiça. E todas as outras coisas, eu acrescento aqui, tomando a liberdade, sem fugir da verdade, e todas as outras coisas que nós gostamos de fazer, que Deus sabe que não vai nos afastar dele, que não é errado, Ele há de nos acrescentar naturalmente. É verdade, irmãos. Mas é necessário que nós busquemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Tenhamos prazer em obedecê-lo. Jovem, Deus sabe o que vocês gostam. Vocês não sabem. Como eu não sabia na época de juventude. Eu achava que meu pai não sabia nada. Mas na primeira liberdade que eu tive, eu olhei e falei, pai, tem razão. Voltei rapidinho. Antes que o mundo me deformasse, voltei rapidinho. Falei, opa, papai está certo. É verdade, porque eu era filho de pastor. Eu sou filho de pastor. Então, meu pai sendo pastor, eu estou garantido. Né? Na sua subida eu pego na gravata dele e estou indo junto. Aí Deus disse assim, olha, eu não tenho neto. Eu tenho filhos. Interessante isso, né? Irmãos, é uma realidade. E Pilatos aqui se esquivando, cheio de, sabe, de meias medidas, fugindo da sua responsabilidade. Ele tenta simplesmente ignorar a sua consciência, porque naquele momento a sua consciência já estava apertando. Pilatos ele tentou, até tentou soltar a Jesus. A sua consciência dizia, ele é inocente, mas ele é preocupado com a opinião da multidão. Ele chegou ao ponto de dizer, qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles gritaram, Barrabás. E o que eu vou fazer com Jesus, chamado Cristo? Que mal ele fez? Crucifica. Tem uma coisa que me chama a atenção lá em Mateus 27, 24, que ele pediu uma bacia d'água e uma toalha, e na frente de toda a multidão, ele lavou as suas mãos. Naquele momento ele demonstra o ponto alto da sua covardia. Quando ele passou a total responsabilidade para a multidão. Uma verdade, nem toda a água do oceano seria capaz para lavar as suas mãos culpadas. As suas mãos seriam cheias de sangue, por mais que não tenha sido ele que tenha sido usado o chicote para chicotear Jesus, ou para pregar os pregos, as suas mãos eram as mãos de um covarde. Interessante isso, né? Eu estava pesquisando, eu estava procurando conhecer, diz a história que a partir daquela situação, Pilatos, ele criou uma... como se fala aquilo que é repetitivo, lá, aquele negócio que as pessoas... Como que é? Toque. Diz a história que a partir daquele momento ele passou a lavar a mão sempre. Ele tinha o tempo todo a necessidade de lavar as mãos. Terrível, né? A consciência do homem, ela é interessante. Se o homem estiver andando de acordo com a palavra de Deus, estiver escolhido, optado por Cristo na sua vida, ela vai ser a conselheira, vai ser a professora, vai ser a ajudadora, vai ser a companheira realmente. Agora, se o homem escolher andar longe de Deus, ela vai ser a pior das acusadoras. Pode ter certeza disso. Quando nós fazemos aquilo que é errado, é a consciência que fala, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado.
Deus é tão sábio e colocou isso na gente. Pilatos foi covarde. Ele condena Jesus e entrega Jesus para ser crucificado. Era conveniente, né? Ele falou mais alto do que a sua própria consciência. Os judeus disseram para Pilatos: se soltas este, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Nesse momento, a posição política de Pilatos falou mais alto. Ele ficou com medo. O medo, a covardia, a preocupação em relação à autoridade máxima foi mais forte do que a sua consciência, que mostrava que Jesus era inocente. E é interessante, as vantagens do mundo perverteram as venturas, quer dizer, as vantagens que o mundo passa foram mais importantes do que ele se dispor a conhecer o que Deus teria preparado para ele através da escolha certa. Essa é a verdade. Muitos também trocam Cristo por vantagens deste mundo, pela riqueza, pelo prestígio, pelas amizades do mundo. É assim, irmãos, é a história se repetindo. Mas nessa manhã você pode mudar a tua história. Você pode mudar. Você pode realmente dizer: Deus, eu quero agir diferente. Não quero mais agradar a multidão. Eu quero ser coerente com a convicção a respeito de Jesus. Eu quero escolher a Jesus. Porque naquele momento o clamor do povo prevaleceu. Pilatos decidiu atender o pedido da multidão. Pilatos entregou a Jesus a vontade deles. Pilatos, querendo contentar ou sair bem com a multidão, ele solta Barrabás, um bandido, e mandou açoitar Jesus e entregá-lo para ser crucificado. A verdade é, você nesta manhã, o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Se coloca de pé agora. Aleluia. Com os seus olhos fechados. Eu gostaria que você meditasse agora. O que fazer com Jesus chamado Cristo? Pilatos, ele mandou açoitar Jesus. Ia crucificar Jesus. Eu fui procurar a respeito qual foi o final de Pilatos. Pilatos, ele se suicidou. Pilatos, ele não soube administrar quando ele foi transferido da região aonde ele era responsável. Quando mandaram ele para a Europa, mais preciso hoje, a Bulgária, ele simplesmente era aprisionado pela sua consciência, pela sua consciência pesada, pelo seu espírito de covardia. E com isso, sabe o que ele fez? Ele se matou. Eu estava dizendo para minha esposa, interessante que ele se tornou o seu próprio carrasco. Não seja o seu próprio carrasco. Eu quero perguntar a vocês, feche seus olhos. Eu gostaria de perguntar, o que você escolhe hoje, nesta manhã, a respeito de Jesus? Você quer tê-lo como Senhor e Salvador único da tua vida? Você quer ter uma vida mudada? Você realmente quer andar na verdade? Você quer ser direcionado para a verdade? Você quer ser coberto por essa verdade? Você tem a liberdade de levantar as suas mãos e dizer: eu quero essa verdade. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero fazer aquilo que é certo. Eu quero ser liberto pelo poder dessa palavra. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero ter a certeza de saber a quem eu pertenço. Grato por reconhecer aonde ou de onde eu fui tirado. E alegre, sabendo para onde eu serei levado. Tem alguém dessa manhã que gostaria de tomar essa decisão? Não fique constrangido. Jesus, ao morrer por você, ele morreu com os braços abertos. E esses braços abertos continuam também hoje. Tem alguém que gostaria de dizer: eu quero Jesus? Tem alguém aqui que não tem certeza da sua salvação?